Então, assim, os treinos a gente fazia diretamente com ele, né? Então eram treinos extremamente tradicionais. Eu diria que eu não vou dizer que talvez os treinos tenham mudado, mas eu acho que a visão das pessoas em relação ao treino mudou muito. E a gente teve que se adaptar, né? Porque eu não gosto de dizer, né? Que pode ser que seja uma geração que não enxerga alguns conceitos filosóficos ainda. Antigamente, o que eu percebo é que isso tinha muito mais valor, né? E a minha batalha hoje em dia é para manter esses valores, né? Realmente, lealdade ao mestre, honra, respeito, hierarquia, para mim é uma coisa muito forte nas minhas escolas. A gente procura respeitar muito isso. E algumas pessoas não conseguem, né, se encaixar. Principalmente assim, a juventude de hoje. É bem complicado, né? Mas, quando você pergunta de antigamente em relação aos treinos, o que eu vejo é uma diferença de visão mesmo. Hoje o treino é muito mais técnico no sentido de focado, estudado, qual músculo está funcionando ali, o que é muito bom, né? Então, assim, Sim. a gente teve que estudar muito mais para não só dar aulas de arte marcial, mas realmente entender o que está fazendo com o corpo ali. Antigamente não tinha isso, né? Vamos para a É. luta, vamos fazer, e alongava de todo jeito, e vamos. Então era um treino mais. Carrega peso, faz o peso aí, Exatamente. é sem socos, mas vai prejudicar o ombro, é sem É socos. sem sombras, não importa. Então, assim, várias lesões que eu tive ao longo da vida, eu não vou dizer que foi só por conta do treino, né? Por conta dos treinos em alguns momentos errados, né? Vamos colocar nesse sentido, assim, mas não estudados. Porque na China tem uma premissa muito grande, que se você acredita que aquilo vai fortalecer, vai te fortalecer, né? E eu acredito nisso. Eu acho que todo o meu treinamento, por mais tradicional que tenha sido, em relação a não ter muito estudo, né, do corpo, entendimento nesse sentido, foi um treino muito bom, me fortaleceu muito. Não só o corpo, mas a mente também. Mas hoje em dia a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque as pessoas entendem mais, né, sobre isso. Então, se você faz algum tipo de exercício, algum tipo de treino que não está ali coerente com o que se vive hoje, né, esse monte de informação, a pessoa já, peraí, não é assim, não é assado, né? Então eu vejo que a maior diferença é um fortalecimento mental, digamos assim. É que hoje em dia é muito mais difícil. Sim. É, eu sinto que, assim, eu sou um pouco depois da sua geração ali de Kung Fu, né? Eu vim ali na época que o mestre Amaral já estava passando o bastão ali aí o Gabriel começa a TSKF, o de Paula começa seu trabalho no Choi Lai Fu, então eu sou um pouquinho depois. Mas mesmo na minha época ali, eu percebia que muita gente que treinava naquela época, a grande maioria, gostava muito, 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 muito de Kung Fu. E ele estava apto a fazer qualquer coisa no treino. Então, se o mestre falasse para ele, você vai fazer 100 flexões, ele fazia. Exatamente. Hoje, a gente não tem mais isso. Talvez até tenha um aluno ou outro. Mas eu sinto assim, falando pela minha experiência, eu sinto assim, tem aluno que dá para você trabalhar de uma forma oriental, de uma forma chinesa, pegar mais firme, pegar mais pesado, explicar um pouco sobre a filosofia e tudo mais. Mas tem aluno que não, ele vem para treinar, ele paga a mensalidade, vem para treinar. E esse foi um conflito que eu tive bastante problema no passado, porque eu gosto muito de empreender, eu gosto muito da internet, eu gosto muito de estar presente na internet, gosto de tentar fazer um bom trabalho como negócio, mas eu também sou apaixonado pela filosofia, por aquela coisa do mestre falar, vou lá, faço, dou o meu melhor, porque eu acredito que o mestre queira o meu bem, e aí eu vou lá e faço. Só que o que acontece? Você e todos os outros chifus precisamos comer. A gente precisa pagar nossas contas. E a impressão que eu tenho é que quando a gente pega pesado com determinados... Se a gente pegar pesado com todos os alunos, a gente não vai conseguir ter muitos alunos. A mestra, pelo que eu vi,
se eu não posso estar enganado, mas são quase 900 alunos ao total. São 8 escolas, né? 2 próprias aí, sua, e 6 que são franquias. Como é que você administra essa questão de aquele cara que é muito focado, que você olha para ele, pô, esse aqui vai ser meu instrutor, vai ser professor, e aquele cara que só vem e paga a mensalidade, que é o que a gente também precisa. Como é que você vê essa situação? Assim, no meu sistema, o treino inicial, quando a pessoa chega na escola, é o mesmo, vai ser o mesmo atendimento, o mesmo treino para todo mundo. Então, a gente faz isso, é um treino padrão, né? Não é um treino que vai, obviamente, colocar a pessoa numa situação de um treino Shaolin. Isso a gente faz em momentos especiais, né? O treino Shaolin é aquele treino mais pesado, mas é um treino padrão e é um treino muito bom. Até a graduação, mais ou menos da Verde, não sei se você vai saber a equivalência, mas a terceira, quarta graduação. Aí a gente começa a incentivar e estimular o treino mais pesado. Tudo isso com vários encontros também, né, de aulas teóricas. A gente tem um kit matrícula, que é uma apostilinha com todas as regras da escola e tudo mais, isso desde o início. Então, assim, é um treino que as pessoas conseguem fazer, mas é um treino tradicional, onde a gente ensina Kung Fu. E às vezes pega um pouquinho mais pesado, às vezes puxa um pouco mais, dependendo de quem tiver na turma, mas não tem muita diferença. Quando a pessoa chega na faixa marrom, que pra gente é instrutor, aí é o que eu chamo de programa faixa preta, né? Então, essa pessoa passa a ter um tutor dentro do meu sistema. O tutor é um faixa preta, alguns dos meus faixas pretas, e o treino avançado diretamente comigo. Então, ali, eu faço uma reunião anual com todos os instrutores e explico todo o esquema. Eu falo, olha, agora daqui para frente, o treino é assim, assim, assado. Vocês vão passar por isso, vocês vão ter não só treinamento físico, mas treinamento mental, que a gente preza muito por isso, não só filosofia, mas técnicas de primeiros socorros e tudo que precisa para o cara se formar um professor, né? E não somente um artista marcial. Porque quando você pega a faixa preta, você é um faixa preta da arte marcial, você não é um professor, né? Você precisa de um pouco mais de estudo em relação a como dar aulas, ao que eu falei, né? Fisiologia, anatomia, justamente para entender o que você está fazendo no corpo da outra pessoa. Então, eu pego muito no pé em relação a isso também. Fora isso, os treinos também ficam um pouco mais pesados. E aí, ao longo do processo, né, eu deixo claro nessa reunião que não é porque a pessoa pegou a faixa marrom ali, o nível de instrutor, que ele vai se formar faixa preta no mesmo ano. Então, isso fica claro, eu deixo tudo claro nessa reunião. E aí a pessoa começa a treinar, né? Faz esse ano, é um ano de treinamento mais rígido, mais duro dentro do sistema. Aí alguns se perdem pelo caminho, óbvio, né? Então, alguns, é todo mundo que chega na faixa preta. Mas algum, eu não aguenta, ou não gosta do tipo de treino, ou não gosta do treino mental. Então, assim, hoje nós somos acho que 111 faixas pretas, né, num grupo, né, que a gente tem um grupo, pessoal, alguns trabalham com Kung Fu, outros não, mas está todo mundo sempre ali unido. E mais de, sei lá, eu não tenho nem conta de quantos faixas marrons tem perdidos por aí. Porque aí o cara chega nesse nível e aí não sabe se é isso que quer, às vezes volta, né? E aí pede para ser aceito de novo. Então eu faço esse sistema. Mas o treino inicial da branca até esse nível de instrutor é um treino gradual, né? A gente respeita muito que o cara é faixa branca, não adianta dar um treino muito pesado, porque ele não vai voltar no outro dia, a gente quer que ele volte no outro dia, né? E aí a gente vai subindo o nível de treino. Então, tem um treino padronizado para faixa branca, para faixa amarela, para verde, vermelha, azul, até chegar na marrom. E aí depois o treino de preto. Esse sistema tem funcionado, né? Assim, óbvio, como eu falei, tem exceções, né? Pessoas que se perdem pelo caminho, não quero mais, não aguento o treino, mas não é uma evasão tão gigante, né? Por número de pessoas que procuram os treinos de Kung Fu, eu acho que a gente tem uma retenção muito boa aí de uma galera